Olá, pessoal. Vocês viram então a definição mais básica ali do lugar das raízes e a gente vai continuar vendo, né, algumas características aí do lugar das raízes para que vocês comecem a entender, né, as relações das funções transferências, né, dos valores que a gente tem lá de polos e zeros com o próprio lugar das raízes, beleza? Então, a primeira característica, que é uma característica bem simples, mas ela nos dá um entendimento, né? Já daria para a gente desenhar metade do lugar das raízes, vamos dizer assim, né? É que o número de ramos do lugar das raízes é igual ao número de polos da malha fechada, né? Sendo que o ramo é o caminho que o polo percorre no lugar das raízes. Então, assim, a gente já sabe que esse sistema aqui, que tem esse lugar das raízes, tem dois polos, né, na malha fechada. Porque ele tem dois ramos, tem esse ramo azul aqui e esse ramo verde, ok? Então, esse sistema é um sistema que tem dois polos na malha fechada, porque ele tem dois ramos, né? Lembrando que o ramo, ó, então esse ramo aqui pertence a um polo da malha fechada e esse outro ramo aqui é outro polo da malha fechada. Ah, se tivesse um outro ramo aqui em algum lugar, então teria três polos, ok? Então tem toda essa relação. Então a primeira coisa, né, quando a gente for fazer a análise, a gente vai olhar todos os ramos, porque cada ramo vai nos dizer onde está o polo da malha fechada, ok? O lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real. Isso daqui, né, é a primeira coisa que a gente observa é essa relação, né, esse espelhamento aqui em relação ao eixo X. Veja que o eixo X ele funciona como um espelho, né? Então essa parte de cima aqui ela é espelhada aqui para baixo. Isso daqui acontece por quê? Porque quando a gente fala em polos complexos, né, sempre o conjugado dele é também uma raiz daquele polinômio, né? Então, o polinômio aqui que gera essa raiz, né, que é o polo dessa função transferência, também vai gerar essa raiz, né? Porque uma raiz complexa sempre tem o seu conjugado como raiz também, ok? Então, veja que essa relação desse espelhamento aqui vem por conta dessa propriedade de raízes de polinômios, ok? A terceira aqui, existe ramo no eixo real do lugar das raízes à esquerda de números ímpar de polos e zeros da malha aberta. Então, vamos ver como que isso daqui acontece nesse exemplo. Na direita aqui, a gente não tem nenhum polo, nenhum zero, né? Então, a gente não tem ramo, porque zero é par. A gente não tem ramo aqui no eixo real. Quando a gente chega nesse ponto, né, nessa parte real que aparece esses dois polos aqui, né, sempre em relação aos polos da malha aberta que eu estou falando, né? Veja que o que acontece é que esses dois polos aparecem no mesmo momento, né, porque eles são conjugados, no mesmo momento, né, que eu digo quando estou percorrendo aqui o eixo real. Então, eu passo de 0 para 2. 2 também é par, então eu não tenho, né, ramo aqui nessa parte do eixo real. Quando eu chego aqui, eu tenho um zero. Então, 2 mais 1, 3. 3 é ímpar. E aí, eu tenho ramo no eixo real, né? E aí, depois, como a gente não tem mais nenhum polo, nenhum zero da malha aberta, a gente continua, né, indefinidamente com ramo até o infinito. Então, já começa ali, né, surgir um porquê que aparece esse ramo aqui que vai indefinidamente lá para o infinito. E por fim, é justamente essa questão dos ramos irem para o infinito. Toda função, né, de S ela tem números de polos e zeros iguais. Ué, mas eu não falei lá que a gente está tratando de funções transferências que são causais, né? Até fiz uma discussão sobre isso.
que o n é maior que o m ou igual, né? O m nunca maior, né? Já falei sobre isso. Então a gente tem lá n polos e m zeros. Se a gente tem n igual a m, a gente não vai ter nenhum ramo indo para infinito, porque nos nossos ramos, lembra, ele sai do polo e vai até o zero. Se eu tenho saídas iguais, né, até as chegadas iguais, né, eu sempre vou ter um começo e um fim. Mas nesse caso, eu tenho n menos m zeros no infinito. Porque se eu tenho polos e zeros, né, com a mesma quantidade de polos e zero, e n polos e m zero, sendo que m é menor que n, eu tenho que completar os meus zeros com zeros no infinito. Certo? Então, n menos m, zeros no infinito. Por isso que esse ramo aqui vai para infinito, porque eu tenho um zero no infinito. Ok? E esse daqui está aqui. Ok? Bem, é possível desenhar assíntotas que cruzam o eixo real. Então, veja, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre como que a gente faria o desenho do lugar das raízes na mão. Existem muitas maneiras, né, de você saber como desenhar, né, como ter algumas noções do como que é o lugar das raízes. Mas eu não vou ficar entrando em detalhes. Por quê? Porque a gente tem softwares que fazem isso, né? Até ferramentas online aí de graça que fazem isso. Então eu não preciso saber. Se você pegar o livro lá, você vai ver que você vai ver que ele vai te ensinar como é que ele sai daqui desse polo, qual é o ângulo que ele sai do polo, né, daqui e daqui. Ele vai te ensinar como que o lugar das raízes chega aqui, qual que é o ângulo que ele chega aqui, qual que é o ponto que ele chega aqui. Tem tudo como calcular isso e fazer o desenho na mão. Mas eu não vou fazer isso, tá, gente? Porque não tem sentido a gente desenhar na mão, né? A gente tem o MATLAB, a gente tem ferramentas aí até de graça que fazem o desenho para a gente não precisa saber isso. A gente precisa saber algumas características para ver se o que a gente está fazendo, se o plot que eu estou fazendo faz sentido. Porque às vezes você digita alguma coisa errada no seu código e faz um plot ali, né? Então faz de conta que eu coloquei uma função transferência que teria, sei lá, 4 polos, né? Então teria 4 ramos. Mas aí ele plotou 2 ramos só, né? Então, isso daí eu já começo a ficar meio alerta. O que aconteceu? Eu digitei alguma coisa errada, né? Fiz algum plot errado, fiz alguma coisa errada. Ou, sei lá, eu sei que ele tem 1, 0 e 3 polos. Ele me dá apenas uma assíntota aqui que vai para o infinito, né? Aí, não, tem alguma coisa errada, né? Porque eu sei que deveria ter 2. Então a gente começa a ter essas relações, tá? Agora, os desenhos mesmo, se vocês quiserem ter alguma noção, vocês podem dar uma lida no livro, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu vou falar das assíntotas, que elas são importantes sim, para a gente até estudar a estabilidade. Então veja que é possível desenhar assíntotas que cruzam o eixo real e que nos dão uma noção para onde que o lugar das raízes vão, né? A gente vai depois plotar o lugar das raízes desse sisteminha lá no MATLAB. Eu peguei um qualquer aqui do livro, né, que tem um exemplo do Ogata, e eu vou usar ele como base, tá? Até porque eu não sei como que plota as assíntotas no MATLAB. Eu até procurei e não achei. Então, eu peguei justamente o exemplo do livro. Enfim, nesse exemplo, ele tem 3 assíntotas. A gente vai ver por que ele tem 3 assíntotas, né? E ele tem por conta de ter 3 assíntotas, tem um determinado ângulo que ele faz com a horizontal. A gente vai ver como que a gente calcula isso. E essas assíntotas, elas se cruzam num ponto bem definido no eixo real.
Então, veja, a gente tem um cruzamento no eixo real e a gente tem ângulos que elas se formam, né? Que elas formam em relação ao eixo real, tá? A gente vai ver essas relações. O número de assíntotas que o lugar das raízes tem depende do número de zeros finitos, então o mzinho nosso lá, e o número de polos finitos, o n, né, da malha aberta. Então, a gente tem n menos m vai nos dar o número de assíntotas. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 assíntotas, porque n menos m nos deu 3. Né? A gente vai ver qual que é essa função transferência, a gente vai fazer essa conta. Tá? E os ângulos eles são formados de determinada maneira aqui. Né? A gente tem essa relação com o número de assíntotas, e ele tem essa dependência com 2k mais 1 vezes π. A gente vai fazer essa continha. Esse ângulo é esse ângulo aqui, ó, em relação, tá, ao eixo real. Então, esse ângulo, aí depois esse ângulo, dando toda a volta, e depois esse ângulo todo aqui. E a gente varia 0, 1, 2, 3, até completar 360. E aí, a gente completou todos os ângulos. Bem, esse aqui é o exemplo do livro. Então, a gente tem 1 sobre S multiplicando S mais 1, multiplicando S mais 2. Ou seja, temos nenhum, 0. Né? Aqui em cima a gente não tem 0 nenhum. E temos 3 polos. Né? O polo em 0, um polo em menos 1 e um polo em menos 2. Fazendo aqui a nossa continha, né? O número de assíntotas que a gente tem é 3 menos 0, né? 3 menos 0. Por isso que a gente tem 3 assíntotas, ok? 3 assíntotas. Ok, fechou? E agora 2k mais 1, né? Vezes π dividido por 3. Então, a gente começa com o k valendo 0. O k valendo 0 fica π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Né? Aí a gente coloca o k valendo 1. Então, a gente está 2 mais 1. É 3π sobre 3. Né? Corta 3 com 3, fica apenas π, que é 180 graus. E o 2, né? O 2 multiplicando por 2, né? Mais 1 fica 5π sobre 3, que é a mesma coisa que 300 graus. Né? Então, veja que esses 3 ângulos são esses ângulos aqui. Ó. Então, a gente começa aqui no eixo x, né? E vai até a assíntota, 60 graus. Aí, essa daqui começa aqui e dá meia volta, 180 graus. E, novamente, né? Começa aqui e anda até aqui, 300 graus. Ok? Então, a gente viu que tem 3 assíntotas, e as 3 assíntotas formam esses ângulos aqui com o nosso eixo real. Tá, e o ponto que as assíntotas se cruzam é igual à diferença entre o somatório dos polos finitos e somatório dos zeros finitos, né, dividido aqui pela quantidade de assíntotas. Então, esse ponto menos 1 aqui, a gente vai encontrar ele, né, fazendo essa continha. Então, como eu falei, um polo é em 0, o outro polo é em menos 1, o outro polo é em menos 2. Então, fazendo a soma desses polos, a gente chegaria em menos 3, né? Menos a somatória de zeros finitos. A gente não tem nenhum zero finito, né? Então, zero, a gente não tem nenhum zero finito, certo? Dividido por 3 menos 0, que é o número de assíntotas, 3. Então, a gente tem menos 3 dividido por 3, menos 1. Então, veja que as assíntotas, né, se cruzam no menos 1. Agora, a gente vai lá no MATLAB e a gente vai plotar, então, todos aqueles desenhos que eu fiz no lugar das raízes, utilizando a função do MATLAB RLOCUS. Tá? Essa função do RLOCUS, ela precisa ser alimentada com a malha aberta, hein?
Então, não me coloquem a malha fechada dentro da função do RLOCUS. A gente coloca a malha aberta. Então, a gente vai lá para o MATLAB, tá? Então, aqui no MATLAB, a gente vai ter algumas funçõezinhas aqui, algumas funções transferências que eu quero que vocês observem. Primeiramente, eu vou plotar, antes que a gente se esqueça, né? Vou plotar aqui aquele nosso exemplo. Então, esse aqui é o exemplo. Veja que a assíntota, ela está aqui, olha. Ela sai aqui do -1, né? Então, uma vai lá para cima. Então, está aqui uma assíntota. A outra assíntota está para cá, né? E a outra assíntota está lá para baixo. Né? A gente consegue voltar aqui e rever. Então, é isso aqui, ó. Beleza? Então, a gente tem essa figura, né, que faz essas assíntotas. Por que, que a gente precisa saber as assíntotas, tá? Porque a gente tem uma noção para onde que vai o nosso lugar das raízes, né? Olha, a assíntota está levando meu lugar das raízes lá para o infinito aqui, né? E ele nos leva para esse lado direito, né? O que, que acontece aqui no lado direito? Né? Então, lembrando das aulas, né? Fazendo algumas conexões, né? A gente vai fazer isso, tá? Eu estou brincando, mas a gente vai fazer isso na semana que vem. Mas dá para vocês começarem a pensar, né? A malha fechada, caiu ali o lugar das raízes, né? Caiu do lado direito aqui, né? O que, que acontece no semiplano direito, né? Então, bom, colocando aqui alguns exemplos, esse daqui a gente tem uma função transferência que tem dois polos, né? Então a gente tem dois polos na malha aberta, né? Então veja que ele tem esse ramo e esse outro ramo. Então a malha fechada tem dois polos. E o que acontece é essas duas assíntotas aqui, né? Olha, elas vão para infinito. Por quê? Porque a gente não tem nenhum zero. Então, elas estão indo para infinito e a gente tem dois polos. Se a gente joga lá na nossa continha dos ângulos, a gente vai encontrar que o primeiro ângulo é 90 graus e o segundo ângulo é 270 graus. Né? Porque a gente teria duas assíntotas indo para o infinito, certo? Então, se vocês jogarem na continha lá dos ângulos, vocês encontrariam isso. Ah, e por que que ele está bem em cima aqui, né? Eles vão reto para lá e reto para cá? Porque elas se cruzam bem nesse ponto aqui, já que a gente tem, né, polos conjugados. Então, elas se cruzam na parte real do nosso polo, que é menos meio, ok? Bom, vamos para o nosso outro exemplo. Acho que esse exemplo é o que está na aula. Mesma coisa, então a gente tem dois polos e um zero agora. Dois polos, né? E um zero. Então, aquilo lá que a gente viu. Né? Uma outra coisa que é interessante, ó, se vocês quiserem agora aqui no MATLAB, dá para ver, né? O ganho aumentando. Se vocês verem aqui, ó, o ganho vai estar aumentando, né? De acordo com que eu vou caminhando em cima do ramo. Ok? Ó, vou caminhando e o ganho está aumentando, né? Aqui é a mesma coisa. Vou caminhando e o ganho vai aumentando, aumentando, né? Uma coisa que vocês precisam se atentar é, quando eu tenho esse ganho aqui 3,72, né? Eu tenho o polo correspondente, né? Ao ganho 3,72 aqui também. Então, ou seja, quando eu tenho um ganho que está aqui em 6, esse ganho aqui vai me dar esse outro polo aqui na malha fechada. Então, eu tenho esse polo e esse polo na malha fechada com o ganho igual a 6. Ok? A gente vai fazer um pouco disso ali no final, fechar a malha e ver o que isso significa, tá? E esse caso aqui? Então, olha, andando da direita para a esquerda, a gente tem um polo. Ah, então um polo a gente tem ramo no nosso eixo real.
E aqui 2, né? Então 1 mais 2, 3, então continua tendo, né? E até chegar no zero aqui acabou. Então o que aconteceu? A gente tem 3 polos e um zero. Então a diferença disso aqui dá 2. Duas assíntotas, elas estão indo lá, ó, pro infinito, fazendo o ângulo de 90 e 270. Ok? E o que aconteceu aqui? Na hora que a gente fizesse as contas dessa, somar, né, os polos e subtrair o zero e dividir por 2, a gente chegaria nessa conta aqui, ó, que seria a assíntota se cruzando nesse ponto. Então veja que eles saem, né, até a assíntota ir para lá. Ok? Então as nossas assíntotas estariam nesses eixos aqui, ó, paralelos, né, ao eixo imaginário. Ok? Tem mais um exemplo aqui, vamos ver. Eu coloquei um com 3 polos e nenhum zero. Então veja que agora a gente tem, né, o 60, 180 e 300 indo lá para a direita, né? Então indo lá para lá. Que mais? Acho que esse aqui é parecido com aquele, só que um pouquinho mais à esquerda. É a mesma coisa, né? Dá para vocês brincarem depois, né? Eu deixei isso daqui para depois vocês irem incrementando e tudo mais. Bom, o que vai acontecer agora? O que eu quero mostrar para vocês, né? Nesse último, nessa daqui, né, a gente vai colocar aqui um ganho qualquer. Então a gente tem, vamos ver aqui, né, o 1.19, por exemplo. Então 1.19 eu estou com polos aqui, estou com esse outro polo. Oxe, desculpe. Consigo mexer assim? Nossa, não consigo. Tá, 1.19. É por aqui, né? Eu não consigo colocar exatamente, né? Com o mouse. Deixa eu ver se eu abrindo aqui eu consigo. Pera aí. 1.2, alguma coisa. Vou colocar mais ou menos, tá, gente? Só para a gente entender o que eu quero falar. Então, a gente está com esses polos aqui, né? A gente tem um polo por aqui, um outro polo aqui, quando a gente tem 1.20 e pouco, né? E um outro polo aqui, ok? Então, a gente vai ter esses polos que eles estão onde? Nesse lado de cá, né? Na esquerda, no semiplano esquerdo do plano S. Então, aqui, aqui e aqui, certo? Uma coisa assim, né? Eu queria colocar exatamente, mas acho que vai ser difícil. Depois vocês brincam ali. Eu não sei porque eu não estou conseguindo fazer quando eu mexo a seta. Mas enfim. Eu vou fazer o plot, né, de 1.2 aqui para a gente ver. Então o que, que eu vou fazer? Olha, eu tenho um ganho K, que é 1.2. Eu multiplico a nossa malha aberta. Então a, a nossa planta, perdão. Então eu construo a malha aberta, né, o open loop. Então a malha aberta é K vezes o G1 e a nossa malha fechada é o open loop dividido por 1 mais open loop, né, a malha aberta, 1 mais malha aberta, tá? E aí eu vou plotar o step dessa malha fechada, para a gente entender o que eu estou falando, tá? Então veja que nesse caso, a gente tem aqui um step, ele faz bonitinho aqui, né? Ok, sem muitos problemas. Só que o que acontece? Quando a gente tem essa planta ali, né, aparentemente está tudo bem. Mas se a gente coloca um ganho 10, por exemplo, onde a gente está com esses polos aqui, né? O que acontece quando eu coloco esse ganho 10? Eu tenho polos que estão, né, nesse semiplano direito. E lembrando, polos no semiplano direito nos leva à instabilidade. Então, se eu colocar o 10 aqui e fazer o plot, o que vai acontecer?
a gente tem, né, ó, 10 elevado a 13. Então, esse sistema na malha fechada, ele é instável. Então, para esse ganho, que eu coloquei 10, então veja como que eu estou analisando. Coloquei os meus polos aqui, né, que são correspondentes a um ganho 10, né, aproximadamente. E eu sei onde é o posicionamento dos meus polos da malha fechada, porque eu estou analisando o lugar das raízes. Se eles estão aqui na direita, e eu fechei a minha malha com esse ganho 10 aqui, os meus polos estão, né, meus polos da malha fechada estão no semiplano direito. E isso me leva, né, à instabilidade, lembrando lá das aulas de estabilidade. Então veja que a gente começa a surgir com esse problema aí, né, que quando a gente tem sistemas que têm essas assíntotas lá para a direita, né, a gente vai ter instabilidade. Então, nesse problema aqui é a mesma coisa. Tá? Então, esse vai ser o tema da próxima aula, ok? A gente vai conversar sobre isso na semana que vem. Vou falar um pouco mais e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula.